Queridos irmãos, queridas irmãs do Ideal Espírita, queridos irmãos, queridas irmãs de outros ideais religiosos, que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Queremos nesse momento, humildemente, também solicitar o amparo desses amigos espirituais para que possa Jesus, eles nos dar o apoio necessário para que nós possamos, Jesus, entender essa tua lição bendita e amorosa que nos esclarece a todos nós a que estamos falando e àqueles que nos estão ouvindo e nos vendo. Assim sendo, Jesus, pedimos autorização e a tua licença para darmos aberto o nosso Evangelho da noite. Bom, irmãos e irmãs, hoje nos coube a responsabilidade de nós estudarmos e falarmos do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não Ponhais a Candeia debaixo do alqueire. E hoje seria a nossa irmã Nelma que estaria fazendo este Evangelho, mas por força maior eu a estou substituindo. Interessante, meus irmãos, esta parábola que Jesus nos fala, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ele nos fala o seguinte, nos diz, nessa parábola ele fala, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas sim em cima do candeeiro. Candeia, os irmãos já sabem, muitos já sabem, mas todavia nós vamos dar uma pequena explicação do que seja a candeia, do que seja o alqueire e o candeeiro. Essa passagem é de Mateus capítulo 5, versículo 15. A candeia naquela época que não havia energia elétrica, se usava a luz da candeia, que essa candeia era um pequeno, como uma lamparina, mas era feito de barro, e se colocava um pavio nessa candeia, e essa candeia, para que ela ficasse acesa, ocupava-se óleo. E o alqueire, quando eu falo, não acendeis a candeia para colocar debaixo do alqueire. Então, o colocar debaixo do alqueire, o alqueire naquela época era um vasilhame, um vaso, uma lata dessa de 18 litros de tinta, vamos dizer assim, fazendo uma comparação, uma analogia. Era essa lata. Então, o que ele quer dizer que o candeeiro era essa lata, esse vaso. E o alqueire, naquele tempo, o alqueire se usava para medida. Essa medida era o candeeiro, você fala o alqueire, é também comparado a uma lata de 18 litros, ou um vasilhame, vaso, para se medir as medidas, de medidas que se colocava de óleo, a medida que se colocava de cereais. Então era medido tudo ali, chamava-se o nome de alqueire. Vamos agora, hoje, no nosso tempo, o alqueire, quando se fala em alqueire, se fala em medida, mas medida de terra. Por exemplo, no estado de São Paulo, um alqueire dá 24.000 metros e 400 quadrado. 24.400 metros quadrados. No nosso estado de São Paulo. Já em outros estados, já é o dobro, 48.000 metros e 400 metros quadrado. Então, para que nós tenhamos noção do que se trata. Então, Jesus, ele falava que naquela época, ele usava como parábola, uma alegoria, com os costumes da época, com a tecnologia da época que aquele povo pudesse entender. Quando ele falou,
Ele falou para não acenderam a candeia e não ponhais debaixo do alqueire, mas no candeeiro, para que iluminasse a casa aonde entrava pessoas e a família que ali dentro estava, né? Não havia outra forma de eletricidade. Era essa forma, era a forma de iluminar. Mas essa iluminação que Jesus está falando da parábola, o que ele quer dizer dessa iluminação? Então ele está sempre fazendo essa comparação. O que ele queria dar exemplo para aquele povo da época era que para iluminar o quê? Então não coloquei, ou seja, não não guardai aquilo que você sabe, aquilo que nós sabemos. Nós temos que colocar a nossa luz acima acima, o brilhar a nossa luz. Mas nesse brilhar a vossa luz, ele não significa, meus irmãos, a obrigação de revelar tudo. Revelar tudo, não é para revelar tudo a todos. Não significa isso, que tem que revelar tudo. Então ele dizia assim, que quando ele queria revelar tudo, o que significa? Significa que para certas pessoas não tem como você brilhar a vossa luz. Mas é interessante nessa parábola que os apóstolos veio ter com Jesus e perguntar por que fala por parábola, por que com eles que são os discípulos, os apóstolos, por que Jesus não falava para aquele povo como ele falava para eles, para os discípulos. Então o que Jesus então explica, não falo para eles o que eu falo para vocês diretamente, porque eles tendo olhos não veem, tendo ouvido não ouvem, não entendem. Então tem que falar por parábolas, é como se fosse contando uma historinha, fazer uma comparação, mas mesmo assim eles já não entendiam, não tinham um entendimento profundo do que Jesus estava falando, mesmo por parábola, mesmo por uma historinha. Então Jesus fala aos discípulos, vocês já estavam preparados para entender, para eu falar mais diretamente o que eu tinha de falar para vocês, mas para eles não tinha como eu falar. E Jesus tinha suas razões, sem dúvida alguma, porque na realidade ele falava para a inteligência daquele povo. Mesmo falando mais simples e usando alegorias e usando parábola, eles não tinham entendimento do que Jesus estava querendo dizer para eles. Então, Jesus falava sempre, todos os ensinamentos que era para dar para aquele povo, era com ensinamento através de parábolas, de história, de alegorias. Mas mesmo assim havia muita dificuldades para que eles pudessem entender. E nós vamos trazendo isso para os nossos dias atuais, se nós pensarmos, por exemplo, como é que Jesus tinha naquele povo daquela época como se elas fossem umas crianças de hoje. E as crianças, mesmo nós trazendo essa mensagem para os dias atuais, as crianças, nós não podemos, para as crianças que está dando leite, que está dando a papinha, como é que você vai dar uma comida mais pesada para a criança? Não pode. As crianças, você tem que tratá-las como criança, né? Por exemplo, dando um exemplo, como é que você vai falar para uma criança que está entrando no prézinho? Você vai falar para ela as mensagens que você vai dar, você tem que falar ensinando o A, E, I, O, U. Como é que você vai falar para uma criança que mal sabe a matemática, mal sabe a tabuada? Como é que você vai falar de álgebras para a criança? Não tem. Então, cada um ao seu tempo. É isso que Jesus estava falando. Cada um ao seu tempo. Então, o que ele não pode, de jeito nenhum, meus irmãos, querer passar conhecimentos profundos a quem não está à altura de receber esses conhecimentos.
Nem hoje, hoje nós sabemos disso. Então, nós temos na nossa... Jesus falava para aquele povo como você fala para os indivíduos de hoje. A criança, ela tem o seu tempo, depois da criança, da infância, vem a juventude, depois da juventude, daí você já vem a maturidade. Então, você tem que falar para as pessoas aquilo que tem entendimento. Jesus já falava em outras parábolas, de outros capítulos, que ele dizia, não jogueis pérola aos porcos, porque os porcos vão pisar na pérola, não sabe o valor que tem a pérola, né? Então, o que acontece? Jesus tinha que falar àquele povo que tivesse entendimento dentro do seu próprio entendimento. E tinha que ser desse jeito, por quê? Porque quem ensina, que o ensinamento deve ser proporcional à inteligência que se queira instruir. Como é que você vai instruir para uma pessoa que não tem entendimento? Então, a gente tem que ver. Deus deu a inteligência ao homem para o quê? Deus deu a inteligência para compreender o quê? As coisas da terra e as coisas do céu. Deus deu a inteligência, mas essa inteligência é bem compassada. Apesar que nós sabemos que tem aqueles crânios, que tem aquelas pessoas que já vêm com superdotados, né? Que sempre dá trabalho para os pais, para quem cria essas crianças superdotadas, que já vem com o entendimento que já entra na escola, já passa da escola direto para o primeiro grau, segundo grau, e já com conhecimento profundo, mas são espíritos adiantados. E Jesus não podia falar dessas coisas naquela época, não tinha como ele falar. Como que ele ia falar? Então, o que Jesus podia falar era dar um ensinamento proporcional à inteligência daquela época. Tinha que ser proporcional da época. Jesus, gozado que nós, falando sobre isso, eu me lembro de que eu ia numa igreja evangélica, que meus pais eram crentes, eu ia na igreja e eu com meus 10, 12 anos, eu lembro que eu tinha 12 anos, com 12 anos de idade, na igreja que eu ia não chamasse pastor, chamasse ancião. Esse ancião ia falar uma vez das várias moradas da casa do pai. E ele falando, olhava para cima e falava das várias moradas. Mas que moradas são essas, eu achava? Onde que está essa morada? E eu ficava indignado com a morada. Eu perguntava à minha mãe, mamãe, o que são essas moradas? Mamãe, filho, isso é mistério, isso é mistério. E um dia, na evangelização, eu perguntei para o encarregado da evangelização, mas essas moradas são as estrelas do céu que a gente olha em noite estrelada? E, meu filho, isso daí não é para você. Isso não é para você fazer essa pergunta. Isso é mistério de Deus. Tudo é mistério, tudo é mistério. Então, não se pode colocar a luz no alqueire. A luz tem que ser revelada àquele que está com o entendimento de ser revelada, com a inteligência que aquela pessoa tem. E aqui eu quero lembrar, tem pessoas, por exemplo, que têm esse conhecimento, que têm essa facilidade de observar, de aprender e de ter essa luz. Muitas dessas pessoas guardam essa luz e não passam a luz a ninguém por seu egoísmo. Egoísmo, eles não passam a luz porque eles querem a verdade somente para eles. Então são pessoas que guardam para si todo o conhecimento adquirido. E Jesus está falando que nós tem que brilhar a vossa luz, falando, mas para aquelas pessoas que têm já o entendimento, para que possa realmente nós termos o conhecimento. Porque vamos aqui analisar, meus irmãos, minhas irmãs, já imaginou se Jesus na época dele, na época de Jesus, que ele estava aqui encarnado no planeta Terra, quando ele foi falar das várias moradas da casa do Pai, que eu falei, que esse ancião falou, se fosse falar das várias moradas da casa do Pai,
naquela época e falasse, há muitas galáxias, milhões de galáxias, né? Há milhões de planetas, né? Se Jesus fosse falar, por exemplo, que em outros planetas, as moradas do Pai são os planetas que circulam, no nosso caso, o sistema solar. Se ele fosse falar isso, imaginou? Quero falar para os irmãos, dar um exemplo. Jesus, naquela época, falou: há várias moradas na casa do Pai, mas não falou da tecnologia de hoje, que sabemos que existe galáxias, que existe milhões de planetas em cada galáxia, que a nossa é a Via Láctea, onde nós estamos, o sistema solar está inserido. Se fosse fazer esse comentário, o que ia entender naquela época? Dá um exemplo. No século XVI, meus irmãos, 1600 anos depois que Cristo esteve no planeta Terra, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico foi de falar que o planeta Terra, que todos achavam que o planeta Terra era o centro do universo, e que o planeta Terra era o centro, quando eles foram falar que o planeta Terra não era o centro do universo. O planeta Terra era redondo, que dava volta em volta do Sol. Se eles foram falar isso, que gira em torno do Sol, já quiseram queimar, botar na fogueira o Galileu Galilei e Nicolau Copérnico. Imagine se ele fosse falar naquela época. Se 1600 anos já aconteceu isso, de querer queimá-lo, mas o Galileu Galilei falou, mas que não, foi voltar atrás e dizer que não, ele estava enganado, mas que gira, ele falou, né? Gira. Mas então, naquela época já não podia falar isso, porque nós, meus irmãos, infelizmente, eles não tinham esse entendimento, mas a semente lançada à terra, a semente lançada à terra, se não lançar na época certa, ela não germina. Mas para que se lançar a semente à terra, está escrito, tem que arratoá-la, ou seja, tem que prepará-la, naquela época não tinha como arar, não tinha o arado, mas hoje você tem que arar, tem que preparar a terra e plantar na hora certa para que possa germinar e dar muitos frutos. Então ela vai dar fruto. Conosco é a mesma coisa, só vai dar fruto os nossos conhecimentos, a forma que nós vamos nos estudando, melhorando então a nossa vida dentro do estudo. Por isso que Jesus falou da criança, né? Que deu o exemplo da criança. A criança você tem que dar a ela o conhecimento que ela tem no momento que ela está criança. A hora da mocidade já vai mudando, e assim vai até a maturidade. Então a gente vai estudando. Tem muitos que não estudam, não querem estudar, não querem melhorar os seus conhecimentos, mas é o livre-arbítrio de cada um. Mas passando o tempo, ele vai querer saber. Por exemplo, esse que vos fala, eu não me conformava com o que eu via, por exemplo, a pobreza. Eu não me conformava que ver as pessoas numa situação melhor, na vida de um casal bem de vida. Nascia aquelas crianças e outros nasciam no berço tão pobre. Por que isso? Eu não me conformava. Eu perguntava para minha mãe, filho, isso não é coisa de você estar perguntando. Sempre foi assim. Eu queria fazer a pergunta, mas não conseguia resposta. Aonde? Com o passar do tempo, onde que eu fui encontrar a resposta? Eu fui encontrar a resposta dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita veio me tirar o véu. O véu que eu queria tirar, esse véu, queria esse conhecimento, eu não conseguia, mas infelizmente, ou felizmente, posso dizer, demorei um pouco para me encontrar a doutrina, mas encontrei essa doutrina que veio me esclarecer através da reencarnação. Por que uns estão em situação melhor, outros em situação pior? Por que isso ocorre na nossa vida, nesse planeta Terra? E eu já desde criança pensava, olhava, quantos planetas não deve ter, né, nessas noites estreladas, moradas? Eu me encasquetei na cabeça aquelas moradas, que aquele Senhor plantou uma semente que ele plantou dentro da minha alma. Então eu ficava pensando. E hoje, depois que eu entrei na doutrina, a doutrina veio explicar. Há mundos habitados,
há mundos, muitos mundos habitados. Mas até hoje, meus irmãos, se nós perguntarmos, ainda tem pessoas que acreditam que a Terra é plana. A Terra é plana, mas até hoje, gente que acha que a Terra é plana. E a Terra é redonda, a Terra é um planeta que está em evolução, né? Existem outros planetas muito mais adiantados. A doutrina espírita veio tirar esse véu. Porém, Jesus também falou, não vades ter com os gentios. O que é Deus? Não vades ter com os gentios, ou não vá, o gentio falou para os seus apóstolos, não vá levar, vai as ovelhas desgarradas do meu pai. Então, o que ele queria dizer com as ovelhas desgarradas? Ele queria dizer, não procure os gentios nem os samaritanos, deixa eles lá. Não é que Jesus estava falando para não levar o conhecimento aos gentios, aos samaritanos. Ele estava falando para deixar o seu tempo. O tempo é que vai dizer o que é que o que está no momento exato para que nós possamos aprender. E a luz, nós vamos adquirir a luz, todos nós vamos adquirir a luz, uns mais rápido, outros mais demorado, depende de cada um. Mas ele falou, deixa o seu tempo que os gentios vão encontrar. Por que gentil? Eles falavam gentil que todos que não fossem judeus eram gentios, eram aqueles que eram afastados do meio dos judeus. Por que Jesus, então, fala os judeus estavam já preparados? Por quem? Por Moisés. Moisés veio para um povo de 1300 anos antes de Cristo. Veio preparar aquele povo. Veja o tempo que melhora, o tempo que demora para que a gente possa pegar os conhecimentos. Moisés veio preparar que existe um Deus único, e que o Messias estava para vir. E os judeus, eles acreditavam nisso, né? Que havia um Deus único. Que já estavam aguardando esse Messias que viria. Mas isso 1300 anos antes de Cristo. Quando veio Cristo veio falar do amor, da solidariedade, da luz, né, para aquele povo. Mas aquele povo ainda não estava preparado para receber as ideias que hoje, mesmo hoje, com 2000 anos, já se passaram da vinda de Jesus, e nós aqui ainda estamos engatinhando, né, nessa vida, nesse planeta de provas e expiações. Estamos engatinhando. Ainda nós não temos um entendimento profundo, não temos um entendimento profundo do que Jesus queria falar. Jesus falava por parábola, mas, meus irmãos, ele falava por parábola, mas para aquelas pessoas que não tinham entendimento. Mas ele falava da caridade e da humildade. Ele foi claro, ele foi objetivo, ele falou da caridade. Se nós não formos caridosos, bondosos, amorosos, do amor, da solidariedade, da humildade, ele foi muito claro para aquele povo. Se queres realmente entrar no reino dos céus, no reino de Deus, ele falou, sejais humilde, sejais caridosos, sejais bondoso, amai o próximo como a si mesmo. Ele não escondeu, isso ele não escondeu, isso ele foi claro, ele foi objetivo, ele falou. E nós aqui aprendemos? Nós ainda estamos... Não aprendemos. Tem aquelas pessoas que guardam os conhecimentos, não passam a ninguém, são egoístas. Mesmo as religiões, as várias religiões da época, ou mesmo atual, algumas, mantêm, falando que tudo é secreto. Nada, tudo é secreto. Isso não é para nós sabermos agora. Isso aí é só mais... Não só Deus é que sabe. Não é assim. E mais a pessoa, conforme a sua inteligência vai aumentando, conforme a sua vontade, no meu caso, por exemplo, meu humilde caso, que eu estou dando exemplo, que nem seja um exemplo muito legal, porém é o exemplo que eu tenho, a pessoa vai melhorando, vai querendo saber, e vê que não encontra a resposta
para os seus anseios, para a sua vontade de querer o conhecimento da espiritualidade, o que acontece? A pessoa vai procurar em outros locais, vê que não acha. E as religiões, com a evolução da ciência e com a evolução da inteligência, as religiões foram ficando para trás. Aquelas que não vierem e colocarem a luz acima do alqueire e vir falar claramente o que tem que ser falado, como, por exemplo, a doutrina espírita. Mas seus irmãos vão perguntar, mas mesmo a doutrina espírita, ela veio disse tudo? Não! A própria doutrina espírita, que veio tirar o véu, ainda os espíritos ainda têm cautela, vai passando os conhecimentos com muita cautela, porque as ideias, enquanto não amadurece uma ideia, não vem outra ideia. A ideia tem que se amadurecer, a ideia tem que se cristalizando para que outras ideias possam vir e para nós evoluirmos. Por exemplo, suponhamos, vou dar outro exemplo bem que me ocorre no momento. Eu vi há poucos dias, eu vi na televisão que um secretário da aeronáutica de um país, não sei se de Israel, esse secretário, ele disse que no planeta Marte, há um encontro intergaláctico com outros seres, com os ETs, com outros seres do outro planeta, junto com muitos aqui do nosso planeta Terra, né? E disse ainda que o Trump, o presidente dos Estados Unidos, tem conhecimento disso, mas que ele não coloca isso a conhecimento do povo, porque o povo ainda não está preparado. Veja se é verdade isso que ele fala, que o povo não está preparado mesmo. Se você for falar alguma coisa de outro planeta para a pessoa fala, esse cara não está batendo bem, esse cara não está legal. Eu, por exemplo, que costumo quase todos os anos ir em congresso de ufologia em Curitiba, eu sou muito comedido. Eu tenho minhas experiências. Eu e a minha esposa Neuza temos experiência em acontecimentos já, inclusive conosco. Nós não falamos, porque se a gente vai falar, mas ela está dentro da ufologia, está dentro do que a doutrina espírita. No Pentateuco, lá está escrito de vários mundos habitados. Lá a doutrina espírita está muito além, muito à frente de outras, no sentido de evolução. Porque aí por isso Kardec fala, o que a ciência está dizendo, a doutrina não fala, você fica com a ciência. Então, mas não há, quando a ciência descobre, a doutrina já está dentro do Pentateuco, isso, da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, ela acompanha a ciência, ela nos dá um entendimento, ela é científica, filosófica e moral, religiosa. Então, ela nos dá os conhecimentos que nós necessitamos. Não, para mim, eu só sinto a tristeza de não estar dentro da doutrina espírita há muitos e muitos anos, desde a minha infância, da minha mocidade, mas tudo tem o seu tempo, e eu, graças a Deus, ainda agradeço a Deus, ao Pai, por ter adentrado dentro da doutrina, para que eu pudesse, nessa encarnação, ter aproveitado para, quando Deus me levar desta vida para outra vida espiritual, eu já vá com conhecimento não completo. Eu sei que para completo, para a gente chegar a espírito puro, ainda vai demorar milhões e milhões de anos para eu chegar. Todavia, com o pouco conhecimento que eu tenho, já dá para eu ir do lado de lá, sem estar com essa pequena luz dentro da minha alma. Então, Jesus, quando nós recorremos a Jesus, meus irmãos, solicitamos e pedimos que nos auxilie, que nos dê conhecimento, que nos dê a paz, que nos dê a bondade, mas Jesus está pedindo também para nós. E o que Jesus nos pede? Nos pede que nós sejamos bondosos, que nós sejamos amorosos, que nós possamos, nesse planeta Terra, amar o próximo como nós mesmos, começando lá da nossa casa. Aí está a lei maior para que nós possamos adquirir o reino de Deus. É o intelecto, mas em primeiro lugar é o amor.
O amor que nós temos que ter é do amor da bondade, do perdão, da solidariedade, da fraternidade. Se nós não tivermos todo esse amor, se é o que Jesus está nos pedindo, como que nós vamos chegar ao reino de Deus numa colônia espiritual mais evoluída? Não vamos chegar nunca, porque não adianta nós hoje estamos muito bonzinho, amanhã estamos aí violento. Não, nós temos que ter uma sequência de bondade. Nós temos que nós temos, meus irmãos, que quando alguém nos ofende, nós perdoá-lo. Se ele está nos ofendendo, que ele não está bem. Pode ser da nossa família, pode ser fora. É isso que não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Coloquei acima do alqueire, no candeeiro, para que possa brilhar. Quando nós não devemos, como a doutrina espírita também, faz 150 anos do lançamento dos conhecimentos espirituais. Você vê, há pouco tempo nós estamos aí, esse véu vem ser tirado de nós. E feliz de nós que estamos falando da doutrina espírita, meus irmãos, porque a doutrina espírita nos esclarece, nos fala, por exemplo, os médios são aqueles que têm mais conhecimento, aquele que não aproveita esse remédio que ele tem nas mãos, que ouve, que fala, que escreve, eles serão mais culpados ainda. A quem se tem, mais se lhe será dado, Jesus falou. Então, queridos irmãos, queridas irmãs do ideal espírita, queridos irmãos e queridas irmãs de outros ideais religiosos, espero nesta pequena exposição, peço perdão, o tempo é tão pouco, tão parco para que a gente se fale dos títulos da capítulo de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo. É tão pouco que a gente tem que falar muito rápido para poder dar o tempo. Então, eu quero dizer aos irmãos que nós estejamos esperançosos, com cuidado, tenhamos um pouco mais de paciência para chegarmos à vacina, que aí está às portas de nós recebermos essa vacina, para que nós não tenhamos de partir antes do tempo por falta da nossa culpa, de não andar com a máscara, de não andar com a distância necessária, para que nós tenhamos mais cuidado, para que possamos ir do lado de lá no tempo certo e não por culpa nossa mesmo. Que Deus abençoe, que Deus possa fazer com que nós sejamos mais compreensivos, mais bondosos, e que possamos, numa próxima oportunidade, nós estarmos aqui gravando ou falando já diretamente dentro do nosso centro e outros que frequentam outras denominações religiosas, possam estar dentro de suas igrejas, louvando e agradecendo a Deus pela oportunidade da vida no nosso planeta. Que assim seja e Deus seja louvado.